Rádio Petroleira. Música, informação e prestação de serviços. Rádio Petroleira, a voz do Sindipetro RJ, apresenta programa Setor Privado Mobilizado. Você deve rezar pelo bem do patrão, esquecer que está desempregado. Você merece. Olá, internautas, navegantes, companheiros, camaradas da Rádio Petroleira, questão de soberania. Estamos ao vivo, em tempo real, com mais um programa Setor Privado Mobilizado. Aqui na Rádio Petroleira, programa que é de responsabilidade da Secretaria do Setor das Empresas Privadas do Sindipetro RJ, cujo coordenador é nosso amigo e irmão, professor Ivan Luiz, o homem que sabe o que diz. Valeu, Candá. Companheirada, hoje, mais do que nunca, nós estamos aí no programa número 147, em 24 de março de 2015. Esse é o nosso 10º programa. E nós vamos já começar esse programa com o nosso companheiro Antônio do Reis Furtado, apresentando um grande destaque que no dia 24, hoje dia 24, é um dia dedicado a um combate de uma doença que está perturbando muito ainda o mundo. Certo, Furtado? É extremamente complicado, né? Porque hoje é o Dia Mundial de Combate à Tuberculose, né? E o que chama bastante a atenção da gente, que hoje, mesmo com todo o nosso progresso, com todos os avanços que nós temos, no Brasil existe em torno de 50 milhões infectados pela doença. É uma situação extremamente... É um quarto da população. É um quarto, né? Uma situação extremamente complicada. E segundo os próprios médicos, o vírus hoje está muito mais resistente aos remédios que se tem, né? Ele está resistente. E, infelizmente, em toda até essa situação do próprio Brasil, que em vários lugares não tem água encanada, não tem esgoto, proporciona muito menos médico. Muito menos. Isso aí, coitado, já é tão difícil, né? E proporciona esse tipo de situação extremamente complicada, né? Hoje também, companheiro Ivan, é o dia do direito à verdade, Dia Mundial do Direito à Verdade. Que bom, né? E é uma palavra, me parece tão simples, mas que é difícil de ser praticada. Companheiro Ivan. Não, e você falou aí da resistência. Eu estava vendo uma matéria, rapaz, que de tanto eles enfiarem antibióticos nesses animais, aí para poder engordarem, crescerem o mais rápido possível, o que está acontecendo? Eles estão gerando bactérias que a ciência nossa não tem como combatê-las. Olha que coisa absurda. Por isso que nós temos que parar de comer carne animal urgente, entendeu? Urgentemente parar de comer esses animais que estão por aí. E hoje também nós tivemos uma reunião com 9 empresas aqui presentes, 9 empresas, que até, de certo modo, eles dão até um norte nas negociações das nossas empresas de petróleo, e apresentaram um cenário nada promissor, né? E por falar no mundo do petróleo e falar em coisas promissoras, importantes, bacanas, nós temos aqui no nosso estúdio aqui hoje presente um representante do continente que deu origem, tem uma tese que fala que todo mundo tem origem no continente africano, né? E você vê que hoje o continente africano ele tem um potencial, ele está sendo uma área de grandes investimentos, de grandes prospecções. Então hoje aqui nós temos representando o nosso continente mãe, a nossa mãe África, e em particular representando a República Democrática do Congo, o nosso companheiro Alfred Akuala, que eu passo aqui o microfone da Rádio Petroleira aqui à tua disposição, Alfred. Boa noite, então, professor Ivan e o nosso doutor Antônio. Eu agradeço, enfim, essa grande oportunidade de poder entrar ao vivo aqui na Rádio Petroleira e ainda com uma grande oportunidade para poder falar do petróleo, né? Como você sabe que a África é um país, um continente que tem uma grande reserva em termos de recursos minérios.
e o petróleo é uma desses recursos. Então acredito que durante essa minha apresentação vou falar de alguns destaques em relação a esse assunto que é o petróleo na África e principalmente na República Democrática do Congo, que já antigamente foi considerado como um paraíso na Terra, porque ela contém esses recursos tudo do hídrico e minerais, entre outros o petróleo. Agradeço. Ok, muito bom. Então, é uma honra para nós termos aqui um representante da República Democrática do Congo. Furtado, hoje, naquele cenário negativo, eu até fiz um comentário sobre o Fundo de Participação dos Municípios. Você vê em plena crise fiscal, em pleno aperto dos trabalhadores, da classe trabalhadora, não é? Os parlamentares, mais uma vez, dão o seu péssimo exemplo. Mais um péssimo exemplo da classe política brasileira, quando você sabe que existe o Fundo de Participação do Município, né? Isso aí é uma benesse para os políticos que gostam de fazer aquelas coisas que eu não vou reproduzir aqui no ar, por respeito aos nossos ouvintes, a nossa categoria. Mas eles tiveram a coragem, primeiro, recentemente, de tentar aprovar a passagem para a esposa, cachorro, papagaio, tá certo? De avião, apresentando um rombo lá no orçamento. Agora, eles querem passar o Fundo de Participação do Município, passar de 200 milhões, 220 e poucos milhões, para 600 milhões, portanto. O que você acha disso, rapaz? Isso é uma verdadeira aberração. Isso é um desrespeito para com a classe trabalhadora e para com o povo brasileiro, você não acha? Pessoal, companheiro Ivan, até em função disso, hoje foi extremamente interessante, se a palavra é essa aí, quando na reunião do grupo dos 9, aí você fez esse comentário, aí um companheiro falou, pô, mas eles têm que dar uma tirada. Interessante isso. Tirar da gente. E nós, lógico que tem lógico, eles têm que dar uma tirada, que são dos trabalhadores, de uma certa forma, da própria sociedade. Então, e quando você fala, e comentou com referência às passagens, houve recuo desse tipo de proposta porque a própria sociedade questionou. Por isso que a gente sempre fala aqui que é preciso que a sociedade mentalize que é só ela que modifica. Não são essas coisas complicadas que se faz aí, em defesa disso, daquilo, não. É um posicionamento da sociedade baseado no direito. E é isso que tem que fazer. Quando você faz um comentário aqui de 200 para 600 milhões, a sociedade tem que perceber isso. Ela não pode ficar omissa. E quando ela se transforma, e quando ela questiona, as coisas voltam ao seu estado normal. Confere-me. Verdade. Então, nós temos como destaque hoje a reunião com as 9 empresas de petróleo, né? Que elas, nós pedimos para que eles fizessem algum comentário sobre a conjuntura nacional e internacional, e nós tivemos alguns destaques nessa falação, tipo, eles reclamaram da carga tributária no Brasil, que é elevada demais, né? Depois a gente pode até fazer algum pontuar e fazer alguns comentários. Eles falaram que o cenário macroeconômico é desfavorável, tanto nacional quanto internacional. Reclamaram do preço do barril de petróleo. Comentaram sobre a Petrobras como uma mola propulsora do desenvolvimento nacional e está passando por esse momento difícil, conturbado. Também eles comentaram que essas empresas elas estão morrendo por inanição. Quer dizer, não tem o que fazer, não tem um alimento dela que é o trabalho. Eles também comentaram sobre a política de conteúdo local, que eles falaram que está inviabilizando os negócios. Isso aí, depois vamos comentar. Comentaram também sobre o Oriente Médio, que tem 40 milhões de barris estocados lá, né, pronto para especulação. Comentaram também sobre o cenário de hoje para a remuneração dos trabalhadores. O cenário de hoje é o mesmo de 2010. Olha que coisa assustadora. Nós comentamos lá sobre o SPI, que é o Serviço Próprio de Inspeção de Equipamento, visando aí, depois a gente fala. Também foi falado sobre os compromissos assumidos, que todos os compromissos assumidos serão todos eles cumpridos pelas empresas. Vamos torcer para que isso aconteça. E comentaram também sobre o projeto de fazer mais com menos. Também falaram sobre a indústria de petróleo, que a indústria de petróleo ela tem uma característica de ser cíclica. Quer dizer, uma vez aí ou outra aparece uma crise, aparece uma história fajuta. Também falaram sobre que não existe uma política de demissão por antecipação.
Nós vamos acreditar nisso. Temos certeza que eles vão manter essa palavra. Também falaram que anteriormente existia uma verdadeira guerra por talentos. E esses talentos hoje estão sendo desperdiçados. E fizeram uma citação que me deixou bastante triste, a nós todos, quando eles falaram que os geólogos se transformando em motorista de táxi. Não que o motorista de táxi não é desrespeitando a profissão, não. Mas o que estudou, o que foi treinado, o investimento que foi feito para um geólogo é algo assim complicadíssimo. Então, eu queria pedir para que o nosso querido Alfred Aquala fizesse um comentário. O cenário que eles apresentaram foi um cenário extremamente complicado. E foi falado também sobre Angola, né? Até sobre a Sonangol, Starfish, a Sonangol. Quer dizer, até comentei sobre a presidência da Chevron, que é uma angolana. Né? A presidente da Chevron é uma senhora angolana, muito competente, gente boa. E um comentário lá era o seguinte: muita gente que foi mandada para o exterior, para ser treinado no exterior, para ser mais qualificado, essas pessoas estão sendo repatriadas. E ao serem repatriados, estão correndo o risco de não ter o seu emprego garantido. Isso nos deixou muito preocupados. Aí eu comentei, mas vem cá, o mercado africano, ele hoje é uma grande opção, porque no Golfo do México também está tendo problema. Mas no mercado africano há esse potencial muito grande gerador de emprego para os nossos trabalhadores. O que você acha, Alfa? Então, acredito que realmente, hoje quando você fala em Brasil lá fora, normalmente quando você fala em Brasil lá fora, seja na África, ou na Europa, ou nos Estados Unidos, a primeira referência é a Petrobras. Então acredito que se a Petrobras está correndo algumas situações difíceis, isso atinge exatamente a população que é emprego, porque nós sabemos também que a Petrobras é a maior empresa que mais emprega, que mais tem funcionário aqui no Brasil. Então acredito que esse momento que está passando dentro da empresa é realmente uma situação que deve ser realmente muito resolvido com diligência novo do governo, porque realmente vai atingir a população de uma certa maneira. Nós vemos aqui a alta de dólar. Isso tudo aconteceu exatamente porque essas denúncias que estão saindo através da televisão, na sociedade, isso tudo influencia na economia do país, porque nós sabemos que muitas empresas vivem do serviço da Petrobras. Então, em relação a isso, falando na África, realmente no Brasil tem uma falta de informação em relação à África, porque as pessoas têm algumas informações limitadas, não sabem realmente o potencial de negócio que poderá ter em termos de lucro. África é igual elefante, leão, né? Zebra, isso. Isso, quando se fala em África, as pessoas só pensam nisso. Mas, na verdade, tem muitas oportunidades que podem ser feitas, como você falou, diamante, da Sonangol em Angola. Nós temos também a Nigéria, que são realmente, hoje, são as duas grandes potências em relação ao petróleo na África. Então, tem outras regiões, que são a Guiné, por exemplo, também o próprio Congo RDC, também que tem grande reserva. Então, acredito que as empresas brasileiras têm que explorar também o mercado lá fora. Se nós podemos ver hoje que uma crise que deu na Petrobras, as empresas começam a ter dificuldade, é exatamente porque as empresas ficaram muito nacional do que internacional. Então, acredito que a oportunidade é lá. O mercado africano hoje é um novo mercado que pode ser para as empresas visionárias uma grande oportunidade de poder fazer os negócios. E como os grandes pensadores sempre falam, no momento de crise é uma grande oportunidade, porque as pessoas vão começar a enxergar outras oportunidades, e é ali que eu chamo para as empresas, os empresários que são visionários, para poder pensar no mercado africano, seja nesse mundo de petróleo ou no outro serviço que realmente precisa. Porque você vê que esse mercado de diamante, commodities, ouro, né? Isso. Esse mercado, quer dizer, o ouro amarelo e o ouro negro, tem os dois, não é verdade? Geralmente eu falo o seguinte, que hoje se você vai na África, porque geralmente quando as pessoas não têm informação, eles acham que se você vai na África, você acha mata, essas coisas aí, que vai andar na rua. As pessoas acham, quando você vai na África, falam, não, lá na África só tem mata. Só tem a floresta, mas tem essas grandes oportunidades. Você tem ouro, você tem diamante e tem serviço. Hoje o mundo já é globalizado. Você vai hoje na África, tem gente que tem dinheiro, mas que precisa, por exemplo, um McDonald's da vida, que precisa, por exemplo, de um girafa, um serviço realmente de qualidade para poder realizar o sonho deles. Mas
para falta, não tem, ele fica assim. Então acredito que tem grandes oportunidades, que as empresas têm um grande mercado. E só para falar em África, você sabe que a África já em si só contém mais de 1/3 da população mundial. Então quer dizer, é uma grande população e que precisa ainda de tudo. Então acredito que é uma grande oportunidade para qualquer empresa poder levar qualquer serviço e assim ele vai ter uma filial do lucro, né? Quer dizer, se aqui, por exemplo, no Brasil não está rendendo mais, mas tem a filial dele lá na África que pode render milhões de dólares para poder sustentar o momento de crise no Brasil. Então, acredito que com os trabalhos que nós estamos fazendo, com essa divulgação toda, as pessoas vão ser sensibilizadas e vão querer começar a entender um pouco da África. Ok. Daqui a pouco a gente volta de novo. Comentário, Furtado? Não, eu queria fazer, Alfred, uma pergunta a você. É o seguinte, a gente sabe que a África tem toda uma história, né? A história praticamente começou com a África. E as pessoas talvez não entendam isso ainda, né? Ainda não perceberam isso aí. Agora, com toda essa riqueza que você fala que a África tem, o Congo que você está, Congo, né? RD Congo, República Democrática do Congo. República Democrática do Congo, já é um bom sinal. De ser democrático já é um bom sinal. Agora, a gente as informações que a gente tem da África, do próprio Congo, são informações terríveis, né? Truncadas, que a gente não tem um grande conhecimento. Agora, apesar de toda essa riqueza, qual o benefício que traz ao povo? Qual o benefício? Porque quando a gente vê a África, a gente só vê miséria, aquelas situações extremamente constrangedoras. E como você mesmo está falando, e a gente lê alguma coisa sobre isso, o pouco que a gente lê sobre isso aí, você diz que é um continente rico, que a gente sabe que é rico, não é só mata, mas também a própria riqueza natural. O que traz de benefício isso para o povo? Então, na verdade, como está em um processo, a África hoje está num processo de desenvolvimento. É óbvio, tem alguns países onde a democracia está começando ainda, no sentido de que tem algumas ditaduras em algum lugar. Então, assim, o povo africano, nesse momento, em algum outro país que são mais avançados já a democracia, para a África do Sul, já você pode sentir já a participação do povo dentro desse desenvolvimimento. Mas o povo também está procurando através das iniciativas privadas e buscar os meios para poder aproveitar também dessa riqueza. Mas assim, óbvio, com os seus próprios esforços, mas assim, óbvio, o governo tem que participar de uma maneira significativa. É isso realmente que está sendo feito um grande esforço para os governos africanos, para entender que o país não é só um bem de uma pessoa, de um elite ou de uma família de pessoas, não, mas o país, os bens do país exatamente é para a população. Então, os presidentes, os governantes dos países africanos têm que entender exatamente que a riqueza do país tem que beneficiar todo mundo. Então ele tem que fazer os projetos sociais, ajudar as pessoas a estudarem, mesmo com os projetos também de intercâmbio, para as pessoas virem buscar fora. Porque hoje, quando você sai fora, você tem experiência, voltando no país, você pode aproveitar essa experiência que você tem para poder ajudar os outros. Então acredito que os governantes africanos têm uma grande responsabilidade nesse momento de desenvolvimento de países para poder ajudar a população a poder participar, porque a população quer. Mas tem alguns países onde realmente tem uma certa forma de ditadura que não dá para poder avançar, mas exatamente o povo hoje também com a globalização, com a internet, já nós vemos ultimamente com o Burkina Faso, tem os outros países também que começam a seguir esse passo. Então acredito que hoje com a internet o povo, nenhum governante hoje pode dizer que não, eu sou dono de tudo, não, porque o povo, mesmo se não começou a reagir, mas está pronto para poder explodir. Então acredito que aos poucos já esse processo já começou no nível da população e os governantes têm que ser vigilantes nisso. Pensar no futuro e no futuro próximo e chamar a população para poder participar dentro da governança do país.
Isso é fundamental, porque quando se fala na África, se pensa em tribo, né? Não se pensa num sistema político. Verdade, É verdade? Então, e a tribo tinha lá o cacicão lá, tinha um chefe da tribo, né? Que mandava, né? Sim, ler. Pô, ele falou, tá falado. Tá falado. Né? Falou, tá falado. Então, e realmente, com essa globalização, nós temos que lutar para que a globalização seja favorável A população. à população. Porque a globalização que a gente vê hoje, ela é favorável a um pequeno grupo que são os detentores do destino do mundo. É um pequeno grupo que se enriquece o tempo todo. E com o surgimento dos BRICS, por exemplo, Brasil, Rússia, Índia, China E África e do Sul. recentemente a África do Sul, né? Esse South África que está lá, o S que está lá é da África do Sul. Né? Com essa aproximação da África do Sul, isso está impactando a política, a geopolítica, na realidade a macropolítica hoje está sendo impactada, porque você vê que a China, o que a China está fazendo na África também não está no gibi, tá certo? Tá. A China está investindo forte. Exatamente isso. Sempre fala também em relação a isso, em relação ao mercado brasileiro. Às vezes as empresas estão distantes, estou vendo só o mercado assim interno, ano. Hoje, se você falar um empresário, que vê o mundo fora, ele vê, por exemplo, os Estados Unidos ou a Europa, ele esquece a África. Mas posso falar para vocês, hoje, se você vai na África, você vai ver que realmente a presença chinesa é muito grande. E são grandes empresas e às vezes os bancos chineses, eles mesmo apoiam a iniciativa dos empresários chineses dentro da África. Então, acredito que nesse sentido também o governo brasileiro deverá, através das instituições, apoiar, acompanhar os empresários que seja que fazem a exportação dos produtos ou dos serviços, ou mesmo das grandes construtoras, para ir junto com eles lá na África. Porque hoje, por exemplo, quando você fala em smartphone, nós temos smartphone hoje, nós temos petróleo, mas para uma empresa poder fazer um grande investimento, tem que ter, óbvio, um banco ou o governo que está junto com ele. Então, acredito que nesse sentido, o governo brasileiro tem que fazer algumas iniciativa nesse sentido. E eu vi ultimamente com a presidenta Dilma, né, quando ela pegou agora o segundo mandato, ela colocou um grande acento nesse sentido, que realmente vão focar na África, porque exatamente no seu mandato atrás ela parecia esquecer a África, mas acredito que nesse sentido eles vão criar um leque muito grande de mercado e de intercâmbio de negócio entre o Brasil e a África. Não, é porque você vê o seguinte, a China está fazendo um movimento muito grande para fazer um banco, né? Quer dizer, os BRICS, a ideia dos BRICS é fazer um banco. Para quê? Para investir exatamente nos países que estão emergindo. Isso. Né? Nos países que estão aí com potencial de mercado, obviamente.